Olá pessoal, meu nome é Gilmar. Hoje eu vim ajudar vocês a entender melhor como está funcionando o faturamento da Equatorial para os clientes que instalaram o sistema de geração distribuída após o dia 7 de janeiro de 2023. Essa modalidade de cobrança passou a valer a partir do mês de junho de 2024 e muitas dúvidas têm sido levantadas, né, sobre se a fatura está certa, né, o que mudou. E foi justamente pensando nos nossos clientes que eu decidi fazer esse vídeo para estar ajudando a compreender melhor a fatura, né, e qual foram as mudanças e tirar possíveis dúvidas, né, que possam surgir, tá bom? Então, basicamente, pessoal, separei aqui algumas faturas para nós estarmos compreendendo melhor como está funcionando essa cobrança, certo? Aqui, essa primeira fatura é uma fatura de uma unidade monofásica, né, que teve seu valor total de R$ 209,38, certo? E como é que eles chegaram a esse valor, né? O cliente que ele instalou o sistema após o dia 7 de janeiro de 2023, né, ele é considerado como cliente GD2, né? Ele vai pagar o fio B do, em relação ao consumo dele, né, que no caso desse cliente foi R$ 70,09, mais a iluminação pública, que ele também já pagava, mais o valor dos impostos, que antes ele era isento, né? Para quem instala o sistema antes do dia 7 de janeiro, ele era isento desse imposto, né? Dessa diferença de imposto, que é do imposto que ele pagaria se ele não tivesse sistema solar, que no caso seria esse 18 aqui do PIS e esse 91 do ICMS, né? Eles passaram a cobrar essa diferença porque o cliente que é GD1, que foi quem instalou o sistema antes do dia 7, ele é isento desse imposto, né? E diversas discussões têm sido abordadas em relação a essa cobrança, né? Não há certeza que essa cobrança vai sair da fatura, né? Mas basicamente essa cobrança se refere a essa diferença de imposto que o cliente não pagava, certo? E agora está compondo o valor total da fatura do cliente, né? Que no caso agora está sendo cobrado o fio B, né? A porcentagem do fio B, mais a iluminação pública, mais esses impostos. Depois nós vamos entender melhor o impacto, né, desses impostos na fatura, certo? Aqui nós percebemos que ele teve uma total compensação, ou seja, todo o consumo dele, que foi 524, foi compensado, né, aqui na fatura dele. Por que eu estou explicando isso? Porque aqui nessa fatura, né, que foi parcialmente compensada, nós percebemos que o consumo desse cliente foi bem menor do que esse cliente, e ele foi parcialmente compensado. Por que eu digo parcialmente compensado? Porque o consumo dele foi 223, deixa eu aproximar aqui melhor, mas ele só foi compensado 219,08 e cobraram essa taxa dele de 3,91. Se nós somarmos isso aqui, dá o consumo dele. Por que eles cobraram essa taxa de 3,91? Porque, como ele é monofásico, esse cliente, o valor do fio B dele ficou menor do que o valor da taxa mínima, eles cobraram essa porcentagem, ou seja, eles não compensaram os 100% porque o valor da taxa mínima dele tem, que no caso é o fio B, ou o fio B mais a cobrança do não compensado, que no caso é esse aqui, tem que atingir o valor mínimo da fase, né? Ou seja, para atingir o valor mínimo da fase, eles tiveram que fazer essa cobrança aqui, ou seja, o cliente não perdeu esse valor de quilowatt, ficou guardado, mas eles cobraram isso aqui para atingir o valor mínimo da fase, porque ele é monofásico. Para trifásico está da mesma forma, certo? Mais o valor da iluminação pública, mais os valores da diferença de imposto, né? Que é essa diferença que o cliente antes era isento, certo? Para trifásico, continua a mesma forma, só que trifásico a gente lembra que era 100 kW para quem era GD1, né? Ou seja, aqui continua da mesma forma. Esse cliente ele não teve um consumo tão alto a ponto de cobrir todo o fio B, cobrir todo a taxa mínima dele, ou seja, o fio B dele ficou menor do que a taxa mínima. Foi por isso que eles também cobraram esse valor extra, né? Se nós somarmos esse valor aqui com esse valor que foi compensado, nós chegamos o consumo do cliente, né? Ou seja, não é que eles cobraram a mais, é porque eles cobraram esse valor em quilowatts do cliente para que o cliente atingisse o valor da taxa mínima, certo? E esses valores em rosa foi justamente a composição do valor total da fatura do cliente, certo? Esse aqui é um cliente trifásico, a fatura dele ficou R$ 231.
Aqui, essa outra fatura é uma fatura de propriedade rural, né? Residencial, só que ela é rural. No caso desse tipo de cliente, ele paga somente os impostos, né? Por conta que ele é GD2, e o fio B, aqui no caso ele pagou esse adicional porque o consumo dele foi muito baixo, ou seja, o fio B dele ficou mais barato do que a taxa mínima. E como a taxa mínima é o valor mínimo da fase, ele precisou ser cobrado esse valor de 9,72 kWh para poder ele atingir o valor da taxa mínima, certo? Agora a pergunta, Gilmar, qual o impacto disso na minha fatura? Ainda está compensando, isso foi muito negativo, e por isso eu trouxe essa explicação, para explicar, né, o impacto dessa nova cobrança na fatura. Aqui foi um cliente que foi 100% compensado, e aqui, né, ele pagaria, caso ele não tivesse a geração distribuída, um valor de 356,87 mais 44, que era a iluminação pública, ele pagaria um valor de R$ 401,02 centavos se ele não tivesse a usina, né, instalada na residência dele. No entanto, como ele tem a usina, e mesmo após essa cobrança desse imposto que antes o cliente era isento, ele passou a pagar o imposto, né, mais o valor do fio B, que no caso seria a taxa mínima, mais a iluminação pública. Ele pagou um total de R$ 172,21. A economia mensal nessa fatura dele, em específico, foi essa diferença que foi 228,81 centavos, certo? Ou seja, mesmo após essa cobrança desse imposto, né, essa nova modalidade ainda continuou sendo viável, né, o sistema de geração distribuída dele, certo? E basicamente, pessoal, é essa modalidade, dessa forma que eles estão fazendo a cobrança. A diferença basicamente foi que antes era a taxa mínima e agora eles estão cobrando, no lugar da taxa mínima, estão cobrando o fio B, mais esse imposto que antes o cliente era isento. Porque de fato o cliente ele era isento desse imposto, o cliente não pagava esse imposto, e muitas vezes era até botado para a fatura de outras pessoas que não tinham um sistema de geração distribuída, ou seja, ficava um impacto aí para quem não tinha GD, certo? Então basicamente é isso, pessoal, um forte abraço, né? E qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição.